convido a todos que puderem se colocar de joelhos. Vamos já nos ajoelhar. Senhor Deus, Pai eterno, o Senhor que é onisciente, tudo sabe, tudo vê, e nesse momento tenho certeza que de uma forma especial, carinhosa e amorosa, esteve com os ouvidos atentos a cada pedido que aqui foi feito nessa noite. Entregamos, Pai, em suas mãos os teus filhos que aqui estiveram, os que estão em casa e no seu trabalho, nos assistindo pela internet. Pedimos que as bênçãos se recaiam sobre todos eles, mas também possa ser estendido aos seus queridos, às pessoas que cada um tem um amor especial. Também queremos aproveitar e pedir uma bênção sobre os dízimos e as ofertas que aqui foram colocados, que esta gratidão, essa forma de adoração cada vez seja mais prazerosa para a nossa vida, para o nosso reconhecimento que o Senhor é dono de tudo, e que possamos ser colaboradores fiéis com o avanço da obra aqui na terra. E pedimos que o Senhor volte logo, Pai. Nesta noite temos aqui o seu servo, o pastor Celso Knenner, que mais uma vez vai ser usado por Ti como instrumento em Tuas mãos. Pedimos, Pai, que Teu Santo Espírito possa trazer a ele as palavras que cada coração aqui, cada mente está esperando nesta noite, Pai. E que possamos sair daqui, ou quem está em casa, desligar o seu aparelho, cheios da esperança e a vontade de ver Jesus voltar nas nuvens do céu. E tudo isso nós pedimos e desde já agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. O pastor Celso Knenner, ou um bom alemão, não digo, mas eu vou tentar Knenner, né? É isso. Ele é um pastor que há 1 ano e meio está jubilado, mas pastor não se aposenta, né? Pastor passa por outras fases para abençoar agora nós que estamos aqui. E obrigado por estar conosco nessa noite, pastor. Obrigado pelas palavras, obrigado pela oração também. É uma alegria estar aqui com vocês nesta noite, rever alguns amigos aqui, os irmãos, e também acompanhar, ou ter a companhia, digo melhor, daqueles que estão conosco pela internet. Que Deus esteja ali onde você está, também te abençoando, como está aqui conosco. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, ou o seu device, aí o seu celular, para lermos um texto da Palavra de Deus que introduz o assunto desta noite. E esse texto está em Mateus capítulo 27 e apresenta as palavras de um sofredor que foi condenado e está posto na cruz, o nosso Senhor Jesus. Eu leio o seguinte nesse texto, Mateus 27, o verso 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Um dos maiores dilemas humanos é o sofrimento e a injustiça. Nós temos muita dificuldade de trabalhar e de lidar com este assunto, ou estes dois, eles estão intimamente ligados. E como demonstração de que há uma grande dificuldade para trabalhar essas questões, eu quero lembrar alguns chavões que com certeza todos aqui já ouvimos em algum lugar. Quando alguém chega a uma pessoa enlutada, alguém que está sofrendo,
são usadas frases que não dizem quase nada, não atenuam o sofrimento, nem explicam, nem justificam. A vida não é justa. É assim mesmo. Deus quis assim. Fazer o quê? É isso aí. É aceitar. Essas frases mostram que nós não temos muitos argumentos e explicações, às vezes não sabemos nem o que falar diante do sofrimento. Este tema ou esse assunto, ele não é apenas difícil em nossos dias. O livro da Bíblia mais antigo, Jó, segundo os estudiosos, foi o primeiro a ser escrito. Ele apresenta a voz de um sofredor, o próprio Jó, que, inconformado com a sua dor, tenta entender o porquê, qual a razão do seu tormento, das perdas que ele teve, da doença que estava passando. Ele queria entender o porquê. As palavras de Jó expõem a perplexidade humana diante desta realidade, às vezes sem sentido, injusta. E essa pessoa que está sofrendo não encontra uma resposta para as suas perguntas. E não encontra também alguém que explique, alguém que possa dizer o porquê. Outra situação é a que acabamos de ler há pouco. Jesus, em sua humanidade, estava ali na cruz. Já havia sofrido naquela noite as injustiças, os açoites, as acusações indevidas. E agora estava há horas já na cruz. E naquele momento, em sua dor, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não encontrava uma resposta para essa situação na sua condição humana. Jesus enfrentou este dilema também. No Apocalipse, no capítulo 6, versos 9 e 10, nós temos o apóstolo João em visão, contemplando a história deste mundo, e em dado momento, ele ouve o clamor dos mártires injustiçados, o sangue dos mártires, clamando por uma cessação do sofrimento, da injustiça. E eles perguntam, ou o sangue que clama: até quando? Até quando vai esse sofrimento? Até quando vai essa injustiça? Mas é no Salmo 73, que entra um novo elemento, que complica ainda mais a questão. Este dilema que se adiciona é a inversão de valores. Além das provas e dos sofrimentos dos justos, o escritor, o poeta também vê o aparente bem-estar dos ímpios. Fazem tudo o que fazem e estão bem, e o justo sofre. Como se não fosse suficiente já a grande dificuldade de explicar o sofrimento que atinge as pessoas boas, os maus são vistos como prósperos, tranquilos e aproveitando a vida. O que leva, inevitavelmente, a uma segunda pergunta: vale a pena ser bom? Esse mesmo questionamento de Salmo 73, se repete em Malaquias, no capítulo 3, versos 14 e 15. Aliás, ali há um tema mais extenso. É o povo de Israel questionando o próprio Deus e perguntando: nós aqui fazemos o que é correto, sofremos e os maus estão se dando bem? Que justificativa, que explicação tem isto? Podemos classificar os sofrimentos, quem sabe de modo geral, em duas origens. A primeira origem seria a natural, ou seja, não depende da atuação humana. Por exemplo,
os furacões que varrem as costas e o próprio continente por onde passam, as tormentas, inundações, terremotos, secas, doenças e outras neste sentido. Uma outra fonte de sofrimento é aquela resultante da atuação humana, como crimes, abusos, guerras que estamos vendo por aí agora, milhares e milhares de mortos, jovens perdendo a vida na flor da existência, roubos, injustiças de todos os tipos, abandono, discriminação, opressão e assim por diante, produzidos pelo próprio ser humano. Mas, independentemente da origem, continua sendo um assunto desafiador, difícil e, se não às vezes, impossível até de compreender e muito mais explicar. Como explicar, por exemplo, a um pai e uma mãe que estão perdendo um filho de 4 anos para o câncer? Como explicar? Que dizer a uma criança cujos pais não vão voltar mais para casa porque perderam a vida num acidente? Ou o pai que foi morto na guerra? Como explicar isso para uma criança? Que justificativa dar a alguém que foi abandonado, rejeitado, abusado na infância ou mesmo na vida adulta? Como vamos justificar isso? É interessante observar aqueles que já leram o livro de Jó. O livro de Jó é conhecido como um livro que expressa os sentimentos, os sofrimentos humanos de maneira assim real, transparente, clara. É interessante observar que, tirando os primeiros capítulos e os últimos, os 35 capítulos lá no meio, são capítulos em que os amigos de Jó tentam justificar, explicar o sofrimento, e o próprio Jó clama intensamente para que Deus responda à sua pergunta: por que estou sofrendo? Quando finalmente Deus se manifesta e quebra o silêncio, Ele não dá nenhuma explicação para o sofrimento, nem apresenta justificativas. Resumindo, Deus se apresenta para Jó e diz: confia em mim, filho, eu estou no comando, vai terminar tudo bem. Mas não responde o grande clamor, o grande grito de Jó: por que estou sofrendo? Por que sofri? Eu creio que Jó nunca teve essa resposta. Ao sofredor Filho de Deus, pendurado na cruz, também não foi dado nenhuma resposta. Diante da sua dor e diante da morte que se avizinhava, nada foi respondido. Aos injustos, aliás, as injustiças feitas aos mártires lá de Apocalipse 6, foi apenas dito: esperem um pouco, vocês terão a recompensa. A Asaf, o escritor, poeta do Salmo 73, que quase desanimou, ele diz: o meu pé quase que resvalou, eu quase que saí do caminho da vida com Deus, por causa desta incompreensão. Ele também não teve a resposta do porquê os justos sofrem, os maus prosperam. Apenas foi-lhe mostrado o desfecho final, a recompensa de cada um dos grupos, e nada mais. Por que será que não é dada nenhuma explicação ou justificativa?
Será que não tem? Será que não há uma explicação? Não há como justificar o sofrimento? Seria isto? O que sabemos é que o sofrimento é decorrente da entrada do pecado neste mundo. A Bíblia nos apresenta o início da história desta terra, segundo Gênesis 1 e 2, onde Deus declarava tudo era perfeito, tudo era bom, e no final, ao completar a criação, ele diz: tudo é muito bom. Mas aí um novo elemento entra: a desobediência, a rebelião, o pecado, e com ele a morte. É isto que nós sabemos, é isto que a Bíblia apresenta. E esta entrada deste novo elemento, o pecado, a transgressão, ele atinge as fontes de sofrimento naturais, ele transtorna a natureza, e também ele atua através do ser humano, que acaba fazendo o seu semelhante sofrer. Paulo faz uma afirmação interessante em Romanos capítulo 8 e o verso 22, onde ele diz que toda a criação geme sob o fardo do pecado. Toda a criação, não é só o ser humano, os animais também sofrem, a própria flora também fica doente. E ele conclui talvez esta maneira de ver a questão em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 7, onde ele chama todo esse estado de coisas, ele chama de o mistério da iniquidade. Poderíamos dizer o mistério do sofrimento e do mal. Será que é por isto que é tão difícil de entender? É um mistério, não tem justificativa. Ao falar sobre o início do pecado, a entrada da maldade e da rebelião, que logo se manifestou no próprio assassinato de Caim para com seu irmão Abel, e assim por diante, a Bíblia também não apresenta uma justificativa, uma explicação. E ela antecede a esse momento, ela fala da guerra que houve no céu. Apocalipse diz isto. Apenas diz, Ezequiel, por exemplo, capítulo 28, ele fala de Lúcifer, aquele ser majestoso, aquele ser que era um querubim cobridor, estava na presença de Deus perfeito, coberto com a glória do Criador. Ele se rebela sem causa. Não há uma explicação, tudo estava perfeito e de repente se achou maldade no seu coração. De onde veio? Como aconteceu? Não há uma explicação. Se não se pode explicar a causa, como justificar as consequências? Se não há uma explicação para a causa do pecado, da rebelião, causador da dor, do sofrimento, como haveria de se explicar e justificar as consequências? Seria isso? Creio que sim. Certo dia, em um campo de concentração, durante a Segunda Guerra Mundial, uma criança foi apanhada roubando um pedacinho de pão para suprir a sua extrema fome. Estava extremamente magra, apenas pele e osso. Pelo seu ato, ela foi condenada ao enforcamento. E para servir de lição, todos os prisioneiros foram convocados para assistir a tal execução. Ela foi levada ao cadafalso e foi dado andamento à sua execução. Mas em virtude da sua extrema magreza, do seu peso corporal muito baixo, este foi insuficiente para tirar a vida pelo enforcamento.
e ela ficou ali se debatendo, pendurada. Os minutos que se sucederam pareciam uma eternidade. E em um dado momento, um dos prisioneiros, não aguentando mais aquela cena de horror, grita: onde está Deus que não acaba com esse sofrimento? Milhões de pessoas já fizeram esta pergunta, mesmo não estando no campo de concentração. Através dos milênios, muitas pessoas gritaram do fundo do coração: por que estou sofrendo? Deus meu, por quê? Talvez você seja uma destas pessoas, por um amigo que está sofrendo, por um ente querido, ou por você mesmo. Você indaga: por que estou sofrendo? Por que ela está sofrendo? Mas a resposta de Deus, como já vimos, não se concentra em explicar o porquê ou justificar o sofrimento. Ele está focado em algo bem maior, bem mais amplo. E eu poderia resumir isto de duas formas, duas atitudes de Deus. A primeira: eu estou contigo no sofrimento. E a segunda: logo eu vou dar um fim no sofrimento. Enquanto o sofrimento não acaba, o fim dele não chega, Deus promete estar conosco. O Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, diz no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque tu estás comigo. A presença de Deus é prometida estar ao nosso lado, mesmo nas extremas dificuldades, nas provações. E em Mateus capítulo 28, aliás, capítulo 11, o verso 28, temos a grandiosa frase de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Através do salmista, ele ainda nos lembra de que ele é um pai compassivo, que entende a nossa fragilidade, a nossa estrutura, e ele se compadece de nós. Ele nos recebe, ele nos ajuda, ele nos auxilia. Através do profeta, ele se compara ao amor de mãe e pergunta: pode uma mãe, pode uma mulher esquecer-se do fruto do seu ventre, do seu filho que ela deu à luz? É muito difícil uma mãe esquecer. Às vezes algumas esquecem, por isso o próprio Deus faz a ressalva: ainda que esta se esqueça, que é muito difícil, eu não me esquecerei. Ele promete compadecer-se de nós. Ele promete não nos abandonar em momento nenhum. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 483, há um pensamento que para mim, pessoalmente, é muito confortador. E eu já tenho compartilhado esse pensamento com dezenas, talvez centenas, ou até milhares de pessoas, através de todo o tempo de trabalho com os seres humanos, nos seus diversos dilemas, inclusive o sofrimento. E eu encontro nesta página o seguinte pensamento: em meio de todas as nossas provações, temos um infalível ajudador. Não nos deixa lutar sozinhos com a tentação, combater o mal e ser afinal esmagados ao peso dos fardos e das dores, ou seja, dos sofrimentos. Conquanto se ache agora oculto aos olhos, não podemos vê-lo pessoalmente, é verdade,
podemos, através do ouvido da fé, ouvir a sua voz dizer: não tenha medo, eu estou contigo. Eu sou aquele que fui morto. Ele lembra do seu próprio sofrimento ao nos falar estas palavras. Ele lembra da cruz, quando ele próprio clamou do Getsemane, da traição, da negação, das injustiças que sofreu, dos fardos que carregou, do desprezo. Eu sou o que fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Suportei as vossas dores, experimentei as vossas lutas, enfrentei as vossas tentações. Conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem contados para um outro ser humano, eu os conheço. Abrindo um parênteses aqui neste pensamento. Cada um de nós tem no seu coração dores, mágoas, frustrações, coisas que nós guardamos em segredo às 7 chaves. Nem os nossos amigos mais próximos têm acesso. Todos têm alguma coisa, da qual talvez até se envergonhem de falar. Deus conhece tudo isto. Ele sabe aonde está doendo, como está doendo. Eu os conheço, diz ele, essas dores, essas aflições, esses sofrimentos. Não penseis que estáis perdidos e abandonados, ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração aqui nesta terra. Olhai para mim e vivei. Amém. Este é o Deus que nós temos, enquanto o sofrimento não termina. Ele está do nosso lado, Ele quer nos carregar. Isaías fala que Ele carrega os seus filhos desde o nascimento, desde a concepção até a idade avançada, até aqueles que não conseguem mais andar porque suas pernas não os sustentam por falta de força, os anos as consumiram. Ele promete estar conosco. Mas o mais importante é a segunda parte. É a promessa de acabar com o sofrimento e as injustiças. Porque afinal de contas, mesmo que Deus esteja ao nosso lado, continua doendo, esta é a verdade. Não para de doer. Temos o conforto, temos o alívio. Mas quando a morte leva um ente querido, quando a doença atinge nosso corpo, quando as injustiças afetam o nosso dia a dia, nós gostaríamos que isso tudo cessasse. Então, isto também é uma realidade. Lá no último livro da Bíblia, o Apocalipse, já mencionei, o idoso e exilado, o injustiçado apóstolo João, separado da sua comunidade, da sua família, segregado, prisioneiro, ele viu, Apocalipse 21, um novo céu e uma nova terra. Uma nova ordem de coisas. Ouvimos falar hoje muito em nova ordem de coisas, nova ordem mundial. Mas ela não propõe a extinção do sofrimento, da injustiça, do pecado. Mesmo que seja mudado toda a circunstância, vamos continuar no mundo de dor e sofrimento. Mas João viu um novo céu, uma nova terra. E no verso 4, do capítulo 21 de Apocalipse, está uma das promessas mais bonitas, das palavras mais bonitas em relação ao término do sofrimento. Deus
E João declara que ele ouviu estas palavras vindo do trono. Não é um assessor, um ministro que fala, não. É o próprio Rei do Universo, o Deus, o Criador. Ele diz, e João ouve as palavras: e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Toda dor será removida. Nós choramos por dor, por saudade, por sofrimento. Às vezes até por alegria, é verdade, mas é bem pouco. Será removida toda a dor, toda doença será curada, toda injustiça será compensada e a morte extinta. Esta é a promessa. Vamos para o Apocalipse, capítulo 7. Ele sucede o capítulo 6, que eu mencionei há pouco, o sangue dos mártires clamando por justiça. E alguns estudiosos dizem que o capítulo 7 é uma resposta a algumas perguntas do capítulo 6. E aí eu gostaria de ver o verso 9 e os versos 14 a 17. Isto nos mostra, nos apresenta um quadro da solução final do sofrimento. A frase solução final, ela tem um sentido muito pejorativo na história deste mundo. Mas aqui, ela é uma frase de alívio, de alegria, de esperança. A solução final para o sofrimento. Olha o que João escreveu. Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas, vi e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, enumerar, de todas as nações, tribos, línguas e povos. Eles estavam em pé, diante do trono do Cordeiro, com harpas nas mãos e palmas de vitória. Depois destas coisas, que coisas? Desse sofrimento, desse mundo de pecado, disso que fala o capítulo 6, da pergunta, até quando? Depois dessas coisas, terminadas estas coisas, este capítulo, terminado este velho mundo, vai começar o novo. E lá está uma multidão, vestido de branco, palmas de vitória nas mãos. E o próprio João descreve quem são estas pessoas, a partir do verso 14. Estes são os que vêm de grande tribulação. Poderíamos substituir a palavra tribulação por sofrimento, dor. Lavaram suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Razão pela qual agora se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono, lembra do capítulo 21? E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que farei novas todas as coisas, e enxugarei as suas lágrimas, as suas dores serão removidas, a sua doença será curada. A injustiça que fizeram com você será reposta, recompensada. Deus estará com eles. E olha o verso 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol os abrasará, porque o Cordeiro, Jesus Cristo, se encontra com eles e os guiará à fonte da água da vida. Não tem mais morte. A morte foi eliminada. E Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Que promessa grandiosa esta! Não apenas de estar conosco quando passando pelo vale da sombra da morte, das dificuldades, das dores, mas prometendo que breve, muito breve, não haverá mais sofrimento.
Talvez, meu querido, minha querida, você que está aqui, você que está acompanhando pela internet, talvez você não encontre explicação nem justificativa para o seu sofrimento. Mas você e eu já temos a solução para este problema. Não é uma explicação, não é uma justificativa. O sofrimento vai acabar. Deus prometeu. É só um pouco mais, filho. É só um pouquinho mais, filha. Só um pouco. E tudo isto será resolvido. Vamos ouvir uma música agora. E esta música vai nos falar ao coração. Neste momento, enquanto ouvimos a música, se você está passando por uma dor, um sofrimento, uma mágoa e uma injustiça, coloque isso na mão de Deus. Confia este fardo a Ele. Mas principalmente, comece a imaginar o fim do sofrimento. Jesus vindo em glória e majestade, e instaurando uma nova ordem de coisas, um novo céu, uma nova terra, onde nenhum sofrimento existirá. Pense nisto, neste momento. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar. Senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição. A Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim. Eu vi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu. E quando pensou em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar.
de lar. Amém. Pai querido, obrigado, porque enquanto aqui ainda andarmos nesta terra, o Senhor promete estar ao nosso lado. Promete tocar a nossa vida, diminuir o sofrimento, dar-nos fé e dar-nos força para continuar. Só um pouco mais. Mas principalmente, Senhor, obrigado, porque nós podemos olhar para além das lágrimas, dos olhos turvos pela dor. Nós podemos ver um novo céu e uma nova terra. Nós podemos ver uma multidão, queremos participar dessa vitoriosa, feliz, para além de qualquer sofrimento, para além da morte. Guarda-nos até aquele dia e oramos para que ele aconteça em breve, logo, em nome de Jesus, amém. Olá, querido irmão, querida irmã, que bom que vocês ficaram aqui alguns minutinhos após esse culto, que foi uma bênção. Vi que alguns de vocês colocaram pedidos de oração, agradecimentos aí no chat. Estou aqui para falar que a Igreja Adventista Central de Curitiba tem um grande e abençoado ministério de oração. Eu convido você a acessar o link que está aí na descrição ou mirar o seu celular no QR Code que está aí aparecendo na sua tela. Você fará o seu pedido de oração através desse link e saiba que tem um grupo muito grande orando por você. Então faça isso agora, ore por uma pessoa, ore pelo seu pedido que está aí no coração e nós vamos orar por você, ok? Que Deus o abençoe e um grande abraço.